Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na segunda-feira, dia 2 de maio. A igreja celebra a festa de Santo Atanásio, bispo e doutor da igreja. Ele viveu de 295 a 373. O evangelho de hoje é retirado do livro de Mateus, capítulo 10, versículos de 22 a 29. Naquele tempo, ficando do outro lado da margem, Jesus afastou-se da multidão. Os discípulos entraram na única barca que ali estava e partiram para o outro lado do mar. E a multidão percebera que Jesus não fora com eles, mas eles foram sozinhos. Entretanto, muitas outras barcas vinham da cidade de Tiberíades para aquele lugar perto de onde Jesus havia multiplicado os pães. Vendo que Jesus não estava ali, e também seus discípulos, a multidão entrou nas barcas e foram para o outro lado da margem, para a cidade de Cafarnaum, procurando por Jesus. Chegando do outro lado, eles encontraram Jesus e perguntaram-lhe: Mestre, como chegastes aqui? Jesus respondeu-lhes: em verdade eu vos digo, vós não me buscais, porque viram sinais e creram em mim. Mas me buscais porque comeram do pão e ficaram fartos. Esforçai-vos por adquirir aquele alimento que não perece, aquele que o Filho do Homem pode vos conceder, porque o Pai o selou com o seu selo. Eles perguntaram a Jesus: o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu-lhes: a obra de Deus é que creiais naquele que ele enviou. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, novamente o Evangelho chega até a minha vida e chega até a sua vida, porque todas as vezes que nós ouvimos o Evangelho, é o próprio Jesus quem nos fala. É Ele quem nos pastoreia, é Ele que nos direciona. Por isso hoje Jesus está questionando a qualidade do seguimento daquela multidão. Percebendo que Jesus não ficara do outro lado da margem e que também os discípulos ali não estavam, a multidão partiu atrás dele para o outro lado da margem e quis saber de Jesus como foi que ele chegou até ali. Jesus não respondeu à pergunta que a multidão dirigiu a ele, mas Jesus fez uma outra observação. Em verdade eu vos digo, que vós me buscais não porque vistes sinais e crestes em mim, mas porque comestes daquele pão que eu multipliquei e ficastes farto. Quer dizer, aquela multidão ainda não tem um sentimento de seguimento profundo a Jesus. Ela ainda não tem uma reta intenção no seguimento a Jesus. Ela ainda espera de Jesus somente realização de expectativas, mas não consegue penetrar no mistério profundo de Jesus. Celebrar mistérios. Por isso Jesus vai dizer àquela multidão: esforçai-vos por buscar o alimento que não perece, aquele que não acaba, aquele que só o Filho do Homem pode vos dar, porque ele foi selado pelo Pai com seu selo. Hoje Jesus vai perguntando a mim e a você a qualidade do nosso seguimento. Se esse seguimento que nós temos a ele é consistente ou não. Ou se nós, como aquela multidão, não estamos andando atrás dele buscando somente realizações de expectativas, somente satisfação de necessidades especiais. Por isso Jesus vai chamar a atenção daquela multidão dizendo: esforçai-vos pelo alimento que não perece. Isso nos recorda lá no deserto, quando Jesus foi tentado pelo diabo, que disse a ele: transforme as pedras em pães. Quer dizer, viva uma religião de espetáculo, viva uma religião de milagre. Mas Jesus não quis mergulhar nesse desejo da multidão. Jesus não quis ser um milagreiro, um curandeiro, um gênio da lâmpada, mas ele quis devolver também àquela multidão a responsabilidade da sua busca e da aceitação também do mistério da sua pessoa. Caso contrário,
Aquela multidão também, e também o próprio Jesus, poderia mergulhar numa cultura de vaidade e de vanglória. E isso vai fazendo acontecer a hipocrisia entre todos nós. Hoje Jesus vai dizer àquela multidão: esforçai-vos por buscar o alimento que não perece e que só o Filho pode dar. Os milagres, as belas pregações de Jesus não foram capazes de suscitar em todos os seus ouvintes seguimento profundo e verdadeiro. Como ainda hoje, nem todos aqueles e aquelas que passam pelo nosso batismo, nem todos aqueles e aquelas que recebem a nossa comunhão, nem todos aqueles e aquelas que confirmam a sua fé no sacramento do Crisma, chegam ao fim da sua missão de seguidores de Jesus de Nazaré. Muitos tomam esse sacramento somente como tradição de família ou cumprimento de preceitos religiosos. Mas ainda não é uma força espiritual, ainda não é uma força de conversão. E isso vai fazendo então com que a gente leve uma evangelização inconsistente de homens e mulheres que receberam uma evangelização também insuficiente, que foi incapaz de fazer gerar discípulos e missionários do Senhor. E a multidão vai perguntar: o que nós devemos fazer para realizarmos as obras de Deus? E Jesus vai dizer: a obra de Deus é que creiais naquele que o Pai enviou. Meus irmãos e minhas irmãs, tomemos então consciência desse evangelho de hoje, eu e você, e da necessidade que nós temos de observando os meios de crescimento espiritual. A oração pessoal, a leitura diária da palavra de Deus, a vida sacramental, que é a missa dominical, a confissão, e para nós católicos também o terço de Nossa Senhora. Esses exercícios espirituais têm o poder de ir ajudando a mim e a você a nós progredirmos a nossa consciência sobre a pessoa de Jesus de Nazaré. Nos colocando então nessa dinâmica de conhecer cada vez mais e dinâmica de buscar o alimento que não perece, porque Jesus é o verdadeiro alimento que não perece. Logo mais às 19 horas nós teremos o terço dos homens aqui em nossa igreja matriz. Amanhã, terça-feira, às 19 horas teremos a Santa Missa, às 19h30 a nossa pastoral da sobriedade realizando a sua missão. E já estamos organizando a nossa romaria diocesana ao Santuário de Aparecida do Norte. Nós vamos sair com 2 ônibus daqui no dia 5 de agosto às 22 horas e retornaremos no dia 6 às 15 horas. O valor da nossa passagem é R$ 140 e vocês poderão obter maiores informações na Secretaria Paroquial ou com o nosso irmão Paulinho. Um grande e fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. Santo Atanásio, rogai por nós. Amém.